Boa noite a todos, amados irmãos em Cristo Jesus, até onde essa palavra de Deus puder ser semeada. Nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega, meu nome é Michel Vinagre, e nós estamos aqui transmitindo, o nosso culto da noite a vários irmãos que já nos acompanham, que ouvem essa palavra. Importa que o nome de Cristo venha a ser glorificado. Nós estamos com uma sequência de estudos. Todas as quartas e sexta-feiras estamos falando sobre o livro Filipenses, versículo por versículo, a carta de Paulo aos Filipenses, também chamada de Epístola da Alegria. E aqui nós estamos colaborando, em nome de Jesus. Nós vamos agora dar continuidade ao estudo de domingo, tanto de manhã como à noite, que é as parábolas de Jesus. E nós estamos falando hoje, vamos fechar a parábola do filho pródigo. E por que dividimos em três partes? Porque entendemos que estamos aqui para ensinar, sem pressa, com vídeos curtos, que não passam em 20 minutos, no máximo 25. Nunca estourei 30 minutos, devido à novidade tecnológica, e não será pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Então, meus irmãos, nós estamos aqui trazendo a palavra do Senhor. Nós dividimos esse estudo sobre três prismas. O primeiro prisma, obviamente, é o da palavra de Deus, no qual nós falamos sobre o pai, como que o pai se encaixa aqui, dividimos sobre o próprio filho pródigo, e creio que também teremos um grande ensinamento ao tratarmos como o outro irmão se comportou, Se o pai simboliza Deus, se o irmão foragido significa o homem afastado de Deus, quem é o irmão dele, que se recusou a ficar alegre, Ele simboliza a igreja. Então, vou ler todo o nosso estudo aqui da parábola de Jesus do filho pródigo em Lucas 15, 11, diz assim a palavra de Deus. Jesus caminhou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajudando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Então, aquilo que nós já falamos as duas anteriores. O retrato de um filho que olha para o pai e fala: olha, está tudo errado aqui, não quero mais ficar aqui, quero ir embora. Vamos pular para o versículo 20, Lucas 15, 20. Versículo 24, tá? Vamos pular para Lucas 15, 24, só para a gente fazer a coisa mais enxuta, E sem nenhum tipo de ser prolixo. Lucas 15, 24 diz: Pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e se foi, achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele, ou seja, o pai lutando para que ele entrasse e se alegrasse também. Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, sirvo-me há tantos anos, sem nunca ter transgredido os teus mandamentos, e nunca me deste nem um cabrito para alegar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. E
o versículo 32 que eu vou encerrar. Agora, quem será esse irmão que não se alegrou com ele? Né? A Bíblia diz que esse irmão estava no campo trabalhando, né? E quando ele chega pelos seus criados, ele vê um alvoroço. Então, o perfil do irmão é de um irmão que ficou ali com o pai, estava cumprindo as suas obrigações. Ele, de alguma forma, não fez a borrada do filho, mas quando ele chega e vê aquele cenário de alegria, ele não consegue ficar alegre. Esse filho, meus irmãos, ele simboliza a igreja. A igreja era para se alegrar com a volta daqueles que um dia se afastaram e voltaram, ou aqueles que estão conhecendo o caminho do Senhor. Mas, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, por acreditarem que estão na presença de Deus, não ficam alegres, às vezes, quando um irmão que errou, ele se regenera. Meu irmão, aquele que está de pé, ele que tome cuidado para não cair. Você tem que ficar alegre. Você tem que compreender que o reino dos céus é um reino de amor e de ternura. Você tem que aprender que quando você obedece a Deus, essa obediência a Deus, ela não pode ser um peso, ela não pode ser um fardo. Aprender de mim que o meu jugo é suave. Ou seja, quando eu obedeço a Deus, eu tenho que compreender que eu estou fazendo a coisa certa. Qual é o retrato do religioso? Por que o religioso é tão preocupado com a vida dissoluta do outro? Ele não ama, porque ele carrega sobre si tanto peso, tanto jugo, tanta religiosidade, que ele só olha o outro com indiferença. Ali o churrasco, estão botando na rua tal, ali não sei quem, bebeu uma cervejinha. E você vai olhando sempre o outro de um modo pejorativo e você nunca consegue mostrar para o outro o amor de Deus e sim uma questão de julgamento. E quando essa pessoa chega perto de você, você quer que mude automaticamente. Então sabe que isso dá a entender? Que você está obedecendo a Deus, você está falando a seguinte coisa na entrelinha. Olha, se eu tenho essa vida de abnegação, você tem que ter. Por que você não tem o amor de Deus? E aí que entra, você não tem que ficar triste por obedecer a Deus. Você não tem que ficar triste porque você não é dominado pela carne. Você tem que estar alegre porque está com Deus. Esse filho estava tão perdido como o outro. Só que o outro foi muito mais sincero, foi muito mais correto. O outro estava longe fisicamente, estava longe também do pai na sua plenitude. Mas esse filho estava dentro da casa do pai e não conhecia a grandeza do pai. E ele começa a trazer sobre si questionamentos. A igreja, ela tem uma missão, e a missão da igreja é resgatar o perdido, é ser luz para aqueles que não conhecem a Deus. A função da igreja é se alegrar, a função da igreja é agregar, a função da igreja não é ser uma máquina de mandar ao inferno. Quantas pessoas se alegram, não aceitou Jesus, o problema é problema dele com Deus. Nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo sentimento do Pai, e se o Pai está triste, porque o mundo hoje jaz no maligno, se o pai está triste porque a sua criatura está vivendo de uma maneira desgraçada, no vício, na depressão, na violência, na amargura, eu não posso ter outro sentimento. Não cabe a mim, como cristão, ter um sentimento de superioridade que obedeça a Deus, porque eu não sou melhor do que ninguém. Nós seremos salvos pela graça de Deus. Não há mérito do homem na salvação, porque isto não vem de vós, não é para que você se glorie, isso é dom de Deus. O homem, ao chegar lá em cima, por isso quando você vê aquela passagem, mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, eu fiz caridade, apartai-vos de mim que eu não conheço, porque o reino de Deus, ele não será construído. O legado do reino de Deus não é por obra, mas é por piedade, amor e compaixão. Então, se hoje eu conheço a Cristo, se hoje eu sei da minha salvação, eu a tenho com muito temor e tremor, crendo nessa bondade e crendo que o reino dos céus está aberto.
Eu não posso ficar triste com aqueles que se convertem. Eu não posso lançar julgo sobre as pessoas que ainda estão começando a engatear. Eu não posso querer que as pessoas aprendam na minha velocidade. Talvez você se converteu, fez seminário, foi aquela coisa toda, mas às vezes o irmão voltou e ele tem uma dificuldade maior de largar vício, de largar uma série de coisas. Não é a nossa função aquilatar ou querer valorar, esse é bom, esse não é. Não pertence ao homem o julgamento. A função nossa é se alegrar e se entristecer com os que choram. Chorai com os que choram. Olha o que ele vai falar aqui, o irmão dele, olha que coisa. Chamando dos criados, versículo 26, Lucas 15, 26. O que é isso? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ou seja, o seu pai se alegrou porque ele não se perdeu. E aí ele vai falar assim: mas ele responde, mas ele se indignou e não queria entrar. Indignação, irmão. A igreja de Deus hoje está sendo o pior inimigo. Ezequiel vai falar: meu nome é blasfemado por meio de vós. As pessoas não estão longe de Deus porque vem um tipo de comportamento errado em outras religiões ou em ateus. As pessoas estão ficando longe de Deus porque está vendo em mim e em você que era para carregar a palavra da salvação, que era para ser uma pessoa cheia de boas obras, já era para ser uma pessoa para tentar ser melhor a cada dia, mas a cada dia torna o número mais detestável. O povo de Deus está tornando Jesus feio. Jesus é lindo, é maravilhoso, ele é príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. Não transforma um Jesus religioso, um Jesus que já olha para a pessoa: pode fazer isso, pode fazer aquilo. Deus transforma vidas e conhecereis a verdade vos libertará. Quem liberta é Cristo, cada um tem seu tempo. Não olhe o pecador como um inferior, não olhe aqueles que estão voltando à casa do Pai, porque um dia todos nós estávamos desgarrados e foi o sangue do Cordeiro que nos restaurou. Vinde todos, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Deus quer que todos se salvem e não pode ser o meu sentimento de pedra de tropeço. O meu sentimento não pode. Quantas vezes mesmo essa pessoa entrou na igreja? O meu sentimento tem que ser de alegria, de júbilo, que seja a 10ª vez, que seja a 20ª que essa pessoa voltou. Alegre-se, seja a esperança, seja o sustentáculo. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele é difícil de se arrebentar, ou seja, o poder da unidade, estando 2 é melhor do que 1, porque um esquenta o outro. Então, meus irmãos, a 3ª dobra é o Espírito Santo, a igreja tem que ser unida. Satanás está nos dividindo, está somente mostrando erros, só está somente escárnio. Como ele pregou, ele pregou e falou errado, eu não entendi, ele fala baixo. As pessoas só olham um defeito nos outros e não conseguem ver o que elas têm de melhor. Meu irmão, a pessoa mais odiada para você, mais que você possa desdenhar, se é que você tenha esse sentimento tão pequeno, ela é amada por Deus e ela tem algo a te oferecer. Toda pessoa tem algo a te oferecer. Toda pessoa tem algo a te ensinar. Você não é o seu diploma, você não é a cor da tua pele, você não é tua classe social, você é quem você é por dentro. E versículo 27, ele disse: veio teu irmão e matou. 29, mas respondeu seu pai: sirvo-me há tantos anos, sem nunca transgredir seu mandamento. Estou aqui na tua casa há tanto tempo. Sabe, eu sou obreiro, eu abro a igreja, eu prego, eu louvo. E aí chega esse daqui, tudo de ruim, e já está sendo abençoado. E olha o que o pai vai falar, né? Vindo, porém, ele falou, aí ele vai começar a acusar, né? Quem ele era. Isso era uma meretriz, isso era um homem de muitas mulheres, isso daí era um bêbado. E ele começa a acusar o irmão.
Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretriz, e tu mandaste matar o bezerro cevado. Irmãos, eu tava conversando com uma pessoa e perguntei como está indo. E eu sei do problema que essa pessoa está passando. A pessoa que está com problema do casamento, é um grande amigo. E eu não falei isso, mas veio algo no meu coração. Talvez você é uma pessoa que fala, como que você está? Estou indo. Para aquela dorzinha, né? Só que você está aí, estou indo, está difícil, eu não tenho mais aquele prazer, porque às vezes as lutas ofuscam. Eu quero que você receba algo de Deus. Indo é muito bom, porque indo é melhor do que estar voltando. Indo é melhor do que estar parado. Ainda que você vá devagar, o segredo é marchar para frente. Ainda que você está indo, arrastando, mas é Deus que está te conduzindo. Depois você vai começar a trotar, depois você vai correr, e se for necessário, Deus vai te dar um par de asa, mas não menospreze aquilo que Deus deu para a tua vida. Não comece a ser esse tipo odioso. Tá vendo esse daí? Que era isso, fazia aquilo outro. Era para estar perdido. O que que essa pessoa que estava na casa do pai queria, meu Deus? Queria que fizesse o que com aquele irmão? Vai embora, maldito! Bandido bom é bandido morto. Que evangelho é esse que está sendo pregado? Que evangelho é esse que as pessoas estão pregando? De reciprocidade, de olho por olho, de dente por dente. Que evangelho é esse tão feio? Quando Cristo é amor, está de braços abertos para todos. Respondeu o pai, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. O que eu falei no vídeo anterior? O filho pródigo, ele não reconheceu a grandeza de Deus. E eu usei a seguinte expressão, tem pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Em pessoas agora, meu irmão, que estão no alto lá da Avenida Atlântica, estão num prédio em Nova York com milhões, mas a sua vontade é se jogar lá embaixo, se patifar. E há pessoas que não têm nada, né? Como meus primos da roça, com dente sem dente aqui, e rindo e agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. E há pessoas que não têm nada, aparentemente, mas tem tudo. Tem Deus, tem família, tem saúde. Nenhum desses dois filhos. Pastor, que é isso? Qual a diferença do filho pródigo, que saiu, gastou tudo e voltou, e para esse daqui? Quem é você? Por que não matou meu irmão? Por que não reprovou? Ainda que cada um vai ter as suas escolhas, resulta nos seus resultados, o que eu planto eu colho, os dois não conheciam Deus. Sabe a coisa que mais estamos vendo hoje? Muitas pessoas falando de Deus. Muitas pessoas com títulos, mas muitas poucas pessoas conhecendo verdadeiramente a Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Já diz o hino, né? Eu quero conhecer Jesus. Meu irmão, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus não é um livro, Deus não é uma pessoa, Deus nos surpreende a cada dia. Que a cada dia nós compreendamos menos religiosidade e mais amor. E esse irmão que representa a igreja, que era para ficar feliz e não ser um marco de julgo de religiosidade, estava ali questionando. Estava com um lado de Deus, mas não conhecia Deus. E o pai fala, filho, tu sempre está comigo e todas as coisas são tuas. Filho, você julga que não tem nada, que não tem carro, que está sempre duro, que está doente. Deus preparou a eternidade. Teu problema é enfermidade, tu vai viver para sempre num corpo glorificado. Teu problema é recurso, tu vai para um lugar que nunca mais vai te faltar nada. Que é a glória com Jesus. Reflita sobre isso. E ele tem que dar a lição no versículo 32, Lucas 15, 32. Mas era justo alegarmos e folgarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Que você, com essa parábola do filho pródigo, conheça a grandeza
e a dimensão do Evangelho. Aquele que estava morto reviveu. Enquanto a vida, essa pessoa que você acha impossível pode ser resgatada. Nunca desista da tua família, nunca desista dos teus filhos, nunca desista de ninguém. Porque o que é impossível ao homem é possível a Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo converse melhor o seu coração. Não seja religioso, mas seja praticante da palavra do Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado pelo estudo do Filho Pródigo, por dar-nos a sabedoria da Tua palavra que não está no homem. Fale melhor o coração dos meus irmãos. E com o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Quarta-feira e sexta, se o bom Deus permitir, estudo do livro de Filipenses, versículo por versículo. Deus abençoe.